Paz, queridos. Glória a Deus. Nós tivemos um imprevisto com a Ana. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava distante, que ela não sabia se chegaria a tempo, querido. Então, nós temos aí uma turma de crianças maravilhosas. E, infelizmente, nesse momento, se ela chegar, a pastora avisa, tá bom? Ela teve um imprevisto, ela não conseguiu chegar ainda. Então, segura aí. Vocês vão prestar atenção em mim? Vão. Amém. Não dorme não, tá bom? Presta atenção na palavra que Deus vai falar com vocês também, tá bom? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso, que Deus tem uma palavra para você, queridos? Aleluia. Esse momento é um momento muito especial. Nós tivemos aqui a oportunidade de entregar nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. E quando a gente faz isso, os céus se abrem, né? Os céus se abrem sobre as nossas cabeças. Esse momento do louvor, da adoração, é o momento em que nós entregamos a Ele, nós damos a Ele. Agora, no momento da palavra, o Senhor vai nos dar, amém? Diga assim: eu já entreguei, agora eu vou receber. Tem pão fresquinho de Deus para a sua vida, para te abençoar, para suprir você nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a palavra de Deus, e cada palavra que é ministrada nesse altar, querido, é para transformação. Palavras são sementes. Quem lembra aqui da pastora ministrando sobre as sementes, né? Sobre os tipos de solo. Palavras são sementes. E toda vez que a palavra de Deus é lançada, existe uma oportunidade dela entrar, né, na terra do nosso coração. E uma vez lançada, ela vem para frutificar na nossa vida. Amém. A palavra lançada é para gerar. Palavra de Deus tem o poder de gerar. E eu quero já liberar sobre a sua vida que essa noite Deus vai gerar o extraordinário dele sobre você, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar aquilo que nós temos sido ministrados, compartilhar com a sua vida. E antes de falar, eu quero falar um pouquinho sobre o modelo de culto no tabernáculo. A pastora vive falando do tabernáculo aqui, né? Todas as vezes que a gente vai iniciar, nós falamos aqui, ensinamos vocês. Então existia um modelo de culto lá antes de Jesus, no período de Jesus, na hora do templo, né? Naquele templo construído, existia uma forma, um modelo de culto. Mas antes do sacrifício de Jesus, então havia o sacrifício sendo realizado pelas pessoas, que era o sacrifício de animais. Vocês sabem disso, amém? Se não conhece, na Bíblia, assistiu a novela. Assistiu ou não assistiu? Assistiu, né? Pega ela, Jesus, pega ele. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Não fica só na novela não, tá bom? Então existe um modelo de culto ali no tabernáculo. As pessoas entravam naquele lugar e sacrificavam. Tinha todo um processo, né? Para se chegar até o momento ali da adoração, onde o sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos. Então tinha lá fora o altar do holocausto, que era um lugar onde as pessoas iam oferecer o seu sacrifício. Uns ofereciam um pombinho, me lembro até de uma palavra que o apóstolo ministrou a respeito disso, né? Uns ofereciam um pombinho, os outros ofereciam um carneiro, tinha gente que oferecia um boi, de acordo com a necessidade das pessoas. Mas nós não precisamos, aleluia, mais sacrificar nenhum animal, e nenhum sangue mais é necessário que a gente derrame, porque a Bíblia nos diz, e nós cremos, e é por causa disso que nós estamos aqui, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por mim e por você. O sangue foi derramado, e por meio desse sangue nós estamos aqui, eu e você. Amém? Não é necessário mais matar nenhum animal, porém o sacrifício, ele é necessário. Como assim, pastora? É necessário fazer sacrifício. Quem é a oferta para Deus agora? Quem é a oferta? Diga assim, eu, porque nós é muita gente, diga assim, eu. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como
vivo, santo e agradável a Deus. Agora você coloca a mão no seu coração, diga assim: eu sou o sacrifício, Senhor. O sacrifício de louvor e de adoração nessa noite. Recebe a minha vida, Senhor. Nós somos o sacrifício. Amém, queridos? E quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de morte. Quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de entrega. E é o que a Bíblia nos ensina o tempo inteiro, que é necessário morrer para que possamos viver a vida de Deus. É necessário morrer, é necessário entrega, é necessário abrir mão. E no culto não é diferente. Se esse lugar é o lugar do teu sacrifício, de oferecer o sacrifício de culto, de adoração ao Senhor, eu quero te ensinar, querido, que você não deve dividir esse momento com mais nada. Esse é o teu momento de sacrifício, de morte. Então sabe o que você vai matar? Você vai matar aquela vontade que você tem de pegar no celular e abrir o WhatsApp e ver se alguém mandou uma mensagem para você. Quando você faz isso, você está dividindo o seu culto. Você não está se oferecendo como sacrifício. Quando você abre o seu celular na hora do culto para ver se alguém postou aquela foto bacana no Instagram, no Facebook, na hora do culto, você está dividindo seu culto. Você está dividindo a atenção que você deveria dar para o Senhor. Esse não é momento de você fazer isso, amém, queridos? E nós vamos ensinar uns aos outros a respeito disso. A hora do culto não é hora de dividir. Mente dividida não alcança o propósito de Deus. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, que fala que o homem que tem a mente dividida, que tem o ânimo dobre, não pense tal homem que conseguirá alguma coisa de Deus. Então, diga assim: eu não dividirei, não compartilharei o meu momento de entrega, de culto, com preocupações externas. Amém? Não fique preocupado com quem ficou na sua casa, porque Deus está cuidando dessa pessoa. Se Deus não cuidar, querido, não é você que vai fazer. A Bíblia diz assim, que se Deus não for o guarda, não estiver ali olhando, que em vão vigia o sentinela. Então, se Deus não guardar sua família, se Deus não estiver trabalhando a sua causa, não é você que vai solucionar. Deus está trabalhando enquanto você entrega teu culto a Ele. Amém? Então, pensamento dividido impedem a transformação que Deus tem para a sua vida. E Deus tem uma transformação para a sua vida nesta noite. Porque a palavra liberada gera vida, gera mudança. E é isso que você vai receber nessa noite em nome de Jesus. Amém? Quero ler com você Provérbios capítulo 14, versículo 12. Vamos ler? Você pode ler bem forte, com voz de vencedor aí, amém? Vou contar até 3, vocês leem, tá bom? 1, 2, 3. Leia de novo. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo momento, Senhor Deus, da tua palavra, pelo acesso que temos a ela e pela presença do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Ministra aos nossos corações. Nós nos abrimos aqui, ó Pai, para ouvir somente a tua voz, ó Pai. Nenhuma distração, Senhor Deus, tirará a atenção que daremos a ti, a voz da tua palavra nessa noite, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, queridos. Não sei você, mas eu sinto Deus nesse lugar. Deus está aqui. Esse texto fala de uma realidade para as nossas vidas. Que há caminhos que para nós parecem ser caminhos bons. E ao longo da nossa jornada inteira, da nossa vida, a gente vive confuso com isso, porque a gente sempre acha que
tomar, a gente sempre acredita que a gente tem a solução, que a gente sabe o caminho que deve andar, e muitas vezes nós tropeçamos nele. Muitas vezes nós nos encontramos em situações por causa das escolhas que nós fazemos na nossa vida. Parece bom para nós, mas a Bíblia diz que quando lá na frente o fim dele vai ser a morte, a gente vai descobrir que vai ser a morte. E quando é que isso acontece na nossa vida? Quando nós perdemos a direção de Deus para nós. Quando nós deixamos de nos importar com a direção, com a vontade, com aquilo que Deus tem para nós. Aí nós nos atrapalhamos e muitas vezes nós nos damos mal ao longo da nossa caminhada. Por quê? Porque a gente achava que sabia, mas não sabia. Deus tem respostas na palavra dele para todas as áreas da nossa vida, querido. Deus tem resposta para a minha vida, para a sua vida, na área que você precisa, através da sua palavra. Há um direcionamento, há uma direção de Deus para a minha vida e para a sua vida na palavra de Deus. E o convite através dessa palavra hoje para você é que você se atente à voz de Deus. Se atente ao que Deus tem para a sua vida. Você nasceu para um propósito. Você não está nessa vida por acaso. Você não é um acidente. Você não é uma má escolha. Você é projeto de Deus. E Deus, quando sonhou com você, escreveu os seus dias. Há algo que Ele quer realizar em você e através de você. E você precisa buscar essa direção de Deus. Muitas vezes as pessoas, a gente, como liderança, a gente encontra muita gente frustrada no meio do caminho. Começaram a sua vida bem com Deus, caminhavam bem aqui, né? Tinha tudo para dar certo, mas ao longo do caminho falharam, erraram, se cansaram, se frustraram. E muitas vezes que a pessoa nada da sua vida. E Deus está dizendo para você que Ele não quer que você erre o caminho. Se você estava errando até aqui hoje, que Deus vai te colocar na rota certa para a sua vida. Porque o propósito que Deus tem para você é um propósito de sucesso. Deus não escreve isso para as nossas vidas. Amém? Nós temos um exemplo aqui, palavra do Senhor, que é a vida de Salomão. Vocês conhecem Salomão, filho de Davi, o rei mais rico, né? Rico de dinheiro e rico de sabedoria que a gente possa estudar, conhecer. Em obediência ao Senhor. Tudo que ele fez em obediência ao Senhor. A Bíblia diz que ele recebeu a plenitude, a plenitude da sabedoria dada aos homens. Quem recebeu foi Salomão. Ele era o homem mais sábio. Pessoas vinham de nações para consultar Salomão. Imagina que homem era esse, que tinha o poder da sabedoria nos seus lábios, nas suas respostas dadas às pessoas. E esse homem, por conta dessa sabedoria, ele foi honrado nessa terra. Ele enriqueceu de tal forma que ele conseguiu construir, trabalhar para construir o maior templo de Israel. Imagine você a riqueza que tinha esse templo, a construção desse templo, querido. Deus deu a capacidade a Salomão de fazer isso. As riquezas dele eram tantas que eu acho que a nossa calculadora, ela não é capaz. Não cabe o tanto de zero, se a gente fosse contar o tamanho da riqueza de Salomão. Tudo isso estava nas mãos dele. Ele foi privilegiado por ser escolhido por Deus para construir o templo. Olha só que
bênção de homem era Salomão. Mas a Bíblia diz que ao longo aí da sua caminhada, ao longo da sua jornada, da sua história com Deus, o seu coração, ele foi contaminado. Salomão teve muitas mulheres, e há quem diga que o erro dele foi esse. Então, vou dar uma dica para vocês, homens: uma só é suficiente para a sua vida, amém? Posso ouvir um amém dos homens? Uma só é suficiente, não arruma mais não, em nome de Jesus. Seja marido de uma só mulher, é assim que diz a palavra. Então, a Bíblia conta que ao longo da sua jornada, ele, por ter muitas mulheres, e ele tinha mulheres de todas as nações, e havia muitas mulheres idólatras que começaram a corromper o coração de Salomão e afastá-lo da presença de Deus, da obediência ao Senhor. Ele teve um coração corrompido, contaminado pela idolatria dessas mulheres. Toda escolha que nós fazemos, querido, gera consequências na nossa vida. As decisões que nós tomamos geram consequência. E não gera consequência apenas para você, para mim que tomou. Vai gerar consequência para nossa descendência. Nossos filhos vão colher o resultado, a semente daquilo que nós plantamos. E os filhos dos nossos filhos também colherão. As escolhas que fazemos hoje determinará o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e o futuro dos filhos dos nossos filhos. E foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão tinha tudo para dar certo, mas ao fim dos seus dias, com o coração corrompido, contaminado pela idolatria, ele se afastou de Deus. A Bíblia diz que depois de Salomão, seu filho Roboão, ele tomou o lugar. Ele começou a reinar, e ele começou até indo bem, mas ele se tornou a consequência da escolha do pai. E se você começar a ler 2 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 1, você vai ver aí, Deus falando, a Bíblia falando que Roboão decidiu se afastar da direção de Deus para a vida dele. Ele escolheu isso. E lá no versículo 5 do capítulo 12, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta Semaías para falar com Roboão, dizendo assim: vocês me abandonaram, por isso eu vos abandonarei. Quando nós viramos as costas para Deus, querido, Deus se vira contra nós. Por causa dos princípios, querido, que nós precisamos viver. Foi assim que Deus fez. Você imagina, querido, Deus vira nas costas para você? Você deseja isso? Você quer isso, querido? Deus se afastando, abandonando você? Deus fez isso com ele. Deus fez isso com esse povo. E a partir daí começaram várias histórias de decadência. Foi aonde mais para frente você vai ver a divisão do povo de Israel. E aí foi o reino lá de Judá. E aí você vai ver a confusão que foi gerada por causa das escolhas e decisões que Salomão, que tinha tudo para dar certo, ele tomou. Ele fez, ele escolheu. Vocês estão comigo aí? Vocês estão entendendo essa palavra? Tudo que nós precisamos para transicionar a nossa história, para mudar a nossa vida, está na obediência à palavra, aos princípios de Deus. Quando nós nos afastamos dele, a consequência é que Deus se afasta de nós. A Bíblia diz isso, que Deus, ele não tapou os seus ouvidos para não nos ouvir. Que Deus não encolheu as suas mãos para não nos abençoar. Mas a Bíblia diz assim, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí às vezes você fica perdido, desesperado. Deus, fala comigo. E na verdade Deus também está desesperado, gritando para você: ei, volta para mim. Volta para mim. Você precisa voltar, retornar aos princípios. Amém? O que diz Mateus 6,33? Coloca aí, Ni, por favor. Mateus 6,33. O que está escrito, querido? Leia aí.
Amém. Nós precisamos buscar a Deus, buscar o reino de Deus, colocá-lo sempre em primeiro lugar na nossa vida. E a Bíblia diz a sua justiça. Sabe qual é a justiça de Deus? Que da justiça de Deus é um conjunto de princípios estabelecidos para a nossa vida, porque Deus julga por meio de princípios. Ele é justo, querido. Ele julga por meio de princípios estabelecidos por Ele. Então buscar a Deus, buscar a vontade dEle é a sua justiça, é buscar a Deus, é buscar seu reino e buscar saber quais são os princípios que eu devo obedecer. E aí a palavra diz que todas essas coisas vos seguirão. Esse é o resultado de quem obedece princípios. As bênçãos correm atrás de nós. As bênçãos nos são acrescentadas. E quando nós adoramos aqui nesse lugar, dizendo muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Eu não vim atrás de bênção, eu só quero você. Quando nós começamos a adorar, entendemos que a adoração também é um princípio para a nossa vida. Você não está preocupado em entrar nessa casa para ser abençoado, porque a bênção vai te alcançar, porque o princípio está dentro de você. Você é um adorador, e os adoradores, querido, alcançam, tocam o coração de Deus, recebem o favor de Deus para suas vidas. Estabeleça os princípios, viva os princípios que Deus tem para a sua vida. E você vai começar a viver e ter experiências, querido, que são experiências únicas. É a bênção alcançando quem decide obedecer. Qual é a tua escolha nessa noite? Qual é a tua decisão nessa noite? Coloca para mim Salmos capítulo 37, Nicolas, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele o quê? Esse deleite, volta lá um pouquinho, Ni, 4 ainda. Esse deleita-te no Senhor é você descobrir prazer no Senhor. Não é prazer só naquilo que Ele tem para dar, não. É prazer na pessoa dEle. Deleitar-se nele, alegrar-se, satisfazer-se no Senhor. É isso que está dizendo. Quando você encontra satisfação na presença, no reino, nos princípios, na justiça de Deus, querido, então Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho. Diga. E Ele entrega, querido. Entrega. Deus está te chamando essa noite para você voltar. Volta. Volta para onde você parou. De onde você parou. E retoma a tua vida com Deus. A tua vida, e estabeleça princípios de Deus para você. Para que você e a tua descendência alcance a bênção, querido. Para que os teus filhos, a tua descendência não sofra o fruto das suas escolhas. Muitas vezes nós estamos vendo os nossos filhos sofrerem. Eu estou falando porque eu sou mãe de filhos. E muitas vezes a gente vê filhos sofrendo por causa de decisões que nós tomamos, decisões erradas que nós tomamos. Então Deus está te chamando essa noite para você tomar as decisões certas. É possível recomeçar. Talvez você esteja me ouvindo falando: pastor, e agora? Eu falhei até aqui, e agora, pastor, eu já me perdi, eu não sei o que fazer. O Espírito de Deus que habita dentro de você, Ele vai direcionar você para o caminho em que você deve andar. Deus é um Deus de nova chance. Deus é um Deus de recomeço, e há um recomeço para você. Há um recomeço para a tua vida nessa noite, se você assim desejar. Entrega o teu caminho, entrega teus sonhos, entrega teus projetos para Deus. Entrega e espera, querido, porque o mal nosso
é que a gente entrega, mas a gente na hora toma de volta. Porque a gente não sabe esperar. A gente diz assim: Senhor, eu entrego, Pai, esse projeto nas tuas mãos, esse sonho nas tuas mãos. No tempo certo vai acontecer. No dia seguinte a gente está desesperado porque não aconteceu ainda. Aí a gente toma das mãos de Deus. Nós precisamos aprender a entregar e a esperar, porque quem espera por Ele, querido, esperar em Deus não é perder tempo. Quem espera em Deus, querido, espera o melhor que está sendo reservado para nós. Quem espera em Deus não perde tempo. Deus, diga assim: Deus, fale para você mesmo, vai, aponta seu dedo para você e diga assim: olha aqui, Deus não é sabotador dos seus sonhos. Agora aponte para alguém e fala isso para essa pessoa, vai. Primeiro você fez com você, fala: Deus não é sabotador dos seus sonhos. Deus não é destruidor dos seus projetos. Coloque Deus nos seus projetos, querido. Coloque Deus lá. Entrega para Ele e espera, porque vai acontecer. Vai acontecer, querido. Deus está trabalhando. É assim que a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aprenda a esperar no Senhor, no tempo certo. Eu estou falando para todas as áreas da sua vida. Eu estou falando para o seu casamento, para a sua vida familiar. Eu estou falando para a sua vida profissional. Teus sonhos profissionais, eles vão acontecer. A tua faculdade vai chegar. Deus tem respostas e projetos para realizar, e Ele vai cumprir. Entrega e espera. Esperei com paciência no Senhor. Tenha calma, querido, que Ele vai se inclinar para você na hora certa. Amém? A Bíblia diz que cada um receberá segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, justamente pela justiça de Deus. Eu estou participando de um curso aí sobre finanças, com base bíblica, muito bom. Pois eu vou compartilhar com vocês. Mas uma das coisas que a doutora fala, ela diz assim, e é verdade isso, que Deus, Ele é justo. Às vezes nós encontramos muita gente aí prosperando. Você fala: pastora, mas tem um ímpio prosperando. Tem uma pessoa que nem conhece a Deus ou nem liga para Deus e está prosperando. Por que eu não? Porque talvez aquela pessoa trabalhe para receber aquilo que ela está recebendo, e Deus é justo. Deus vai dar na mesma medida que a pessoa. Ele é justo, não importa se conhece Ele ou não. A justiça de Deus não é a nossa justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Por quê? Porque a gente julga as pessoas. Deus não, Deus olha e dá o que é merecido para aquela pessoa. Então muitas vezes nós deixamos de receber algo de Deus porque nós não trabalhamos para ser abençoado, para receber. São os princípios que precisam ser estabelecidos na nossa vida. E quando nós começamos a estabelecer, você precisa entender que você está plantando. Muitas vezes a resposta não vai vir no dia seguinte, querido, porque plantar não é assim. A única coisa que dá de um dia para o outro, e olhe lá, é um caroço de feijão que você põe no algodão. Você lembra desse testezinho que você fez lá na escola, né? Esse aí bota uma sementinha no algodão com água, no outro dia o feijãozinho já se arreganha. E aí começa a brotar. Mas as sementes para a tua vida nem sempre vão germinar de uma hora para outra, querido. E o fato daquele feijão começar a germinar não quer dizer que ele já vai dar fruto para você comer. Vai ter que esperar muito para comer feijão com farinha, porque vai demorar de crescer. E é assim na nossa vida. Começa, por isso se você deixar para demorar mais de plantar sementes boas, você vai demorar mais de colher, querido. E Deus quer que você usufrua das bênçãos hoje. Deus quer que o mais cedo possível você comece a usufruir daquilo que Deus tem para você. Então começa hoje a plantar, a viver os princípios de Deus e a fazer as escolhas certas para a sua vida. Tem sementes que você vai plantar, querido, e você vai colher, mas seus filhos vão.
seus filhos vão. Entende? Nem toda semente que eu plantei, querido, eu vivi ainda. Mas eu sei que meus filhos vão viver. Quem sabe o que planta não teme a colheita. O que você tem plantado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos? Cada um receberá segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E existe um outro princípio, um outro cuidado que nós precisamos ter. Não é só a respeito das escolhas que fazemos para a nossa vida. Querido, e olha aqui, escolha, eu estou falando de tudo, de todas as áreas, escolher. Escolher em todas as áreas. Às vezes nós priorizamos tantas outras coisas. Eu li uma frase esses dias que dizia assim: não é falta de tempo, é falta de prioridade. Tem muita gente dando desculpa para Deus que não tem tempo para Ele. Não tem tempo. Tem gente que ralou isso aqui, orando para que Deus abrisse a porta que deseja para trabalhar. E quando Deus abre, você não tem mais tempo para Ele. Você diz. Seu tempo é consumido por outras coisas, mas não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque se Deus e o reino de Deus for prioridade para você, vai ter lugar. Vai encontrar lugar para trabalhar. Então, além desse cuidado com as escolhas que nós fazemos, nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós liberamos. As palavras são poderosas, amém? Nós começamos a dizer aqui que a palavra de Deus, ela é para gerar algo em nós, ela vem para gerar transformação, ela vem para gerar vida. Aliás, toda palavra liberada é palavra de transformação, é palavra de reconstruir, de construir. As palavras têm o poder de construir. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas por meio da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja separação das terras e as águas e houve. Cada palavra dele foi gerando algo. As suas palavras também têm poder para gerar algo na sua vida ou para destruir algo na sua vida. E muitas vezes, sem pensar, nós abrimos a nossa boca para dizer algo, desvalorizando aquilo que Deus nos deu. Você tem ouvido aqui desse altar essa frase, querido? Que quem não valoriza o que tem, perde. Perde. Deus te deu uma unção sobre a sua vida, valorize essa unção, amém, queridos? Para que Deus não retire ela de você. Porque quem não valoriza, perde. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. No momento, e assim, geralmente, não são nos momentos bons que as palavras ruins saem. Claro que não. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Então, quando seu coração muitas vezes está cheio de frustração, de amargura, de dor, de sentimentos ruins, é hora muitas vezes de se calar. Não é hora de falar, para que não venha proferir palavras ruins a seu respeito, a respeito daquela situação. A sua palavra tem poder. Amém? Suas palavras têm poder, querido. Deus te chamou para você ser fonte de bênção, para abençoar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família. Deus te chamou para abençoar, para construir. Seu futuro, ele é definido por suas escolhas e também por suas palavras. Quais são as palavras que você tem liberado a respeito de você mesmo? A respeito da sua casa? O que é que você está proferindo a respeito dessa situação, desse momento que você está vivendo? Talvez você esteja desesperadamente procurando respostas para entender por que sua vida está desse jeito. E talvez a resposta para você são as palavras que você está proferindo. A Bíblia diz que assim como o homem se vê, ele é. O que é que você tem dito a respeito de si mesmo?
O que é que você tem dito a respeito da sua vida? Deus hoje quer mudar isso. Sabe aquelas velhas palavras que você costuma dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro. Pastor, aquela pessoa não tem mais jeito. Essas palavras, querido, vão começar a cair hoje por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está direcionando você a mudar as palavras que saem da sua boca. Porque você não é o que dizem sobre você, o que o mundo fala, você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai viver o que a Bíblia diz que você vai viver. Você vai conquistar o que a Bíblia diz que você vai conquistar. É isso que você é, e você precisa entender, mesmo nas horas difíceis, você precisa entender quem você é. Quem sabe quem é, querido, não se perde. E você é filho de Deus. Você não é nada menos do que isso não, querido. Você é filho, você é filha de Deus. Volte para essa posição que Deus te colocou. De ser filho, de ser herdeiro, de ser co-herdeiro da promessa. É isso que Deus fala a nosso respeito. Você sabe que eu vivi essa semana, eu compartilhei até com a Eli, eu comecei um propósito de jejum pela igreja. E fica aqui meu convite. Eu estendi isso para o Ministério de Louvor. De verdade eu não sei como é que está, Deus sabe. Mas fica aqui meu convite para vocês que quiserem também entrar nesse propósito, sentirem o desejo, tá bom? Não façam por emoção não, façam pela direção de Deus, de estar jejuando por esta igreja. Porque eu creio, querido, nas grandes coisas que Deus vai fazer nesse lugar. Mas eu me encontrei com medo, um pouco com medo, eu confesso para vocês. Diante de algumas situações, algumas coisas que se levantaram. Aí vem, o nosso coração é humano, nosso coração também fraqueja, as nossas pernas tremem. E eu comecei a entrar em dúvida, eu falei: Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Quantas vezes eu disse para o Senhor: Pai, desunge, eu não ligo não, Senhor, pode ungir outra pessoa. Desprezando a unção que está sobre mim. E eu não posso desprezar isso, porque se Deus me levantou, porque Deus quer realizar algo na minha vida. E eu estava amedrontada, com medo, e fui para a oração. Numa das madrugadas orando, falei: Deus, me dá uma direção. Foi o Senhor que colocou esse propósito aqui na minha vida. E Deus me deu uma palavra. Eu peguei a Bíblia e abri, mas foi uma palavra, uma flecha certeira no meu coração. A história de Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo, se levantaram alguns opositores para intimidar. E o Espírito Santo começou a ministrar: não para as obras das suas mãos. Não se deixe intimidar pelas circunstâncias. Eu não posso parar. Neemias fez uma declaração. Ele disse assim: que tipo de homem você acha que eu sou, que vai me fazer fugir dessa situação? Querido, que essa seja a sua declaração. Eu não sei qual é a oposição que você está vivendo, eu não sei qual é a circunstância difícil, mas você precisa saber quem você é. Quem você é. Você não é o tipo de pessoa que foi levantado nessa terra para fugir dos desafios. Por quê? Porque há uma unção de Deus sobre você para vencer os desafios, querido. Deus te chamou e te ungiu, Ele te capacitou. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de você. Você é a casa dEle, você é a habitação dEle. Ele está em você para fazer você vencer os desafios. Deus falou comigo naquela hora: não seja intimidada, não olhe para as circunstâncias. E eu quero dizer isso para você: para de olhar para as circunstâncias que estão à sua volta.
Lembra o que o apóstolo ministrou aqui naquela semana? Nem sempre aquilo que é profético, querido, vai estar no momento que a gente acredita que vai acontecer. Às vezes a situação, a circunstância à nossa volta não indica aquilo, mas a palavra profética foi liberada e nós não vivemos daquilo que vemos, vivemos daquilo que cremos, queridos. Nós vivemos do que cremos. A nossa fé tem fundamento. Esse é o tema desse mês. Diga: minha fé tem fundamento. Oh, glória! A sua fé não é fundamentada em palavras de sabedoria humana. A sua fé é fundamentada em palavras inspiradas por Deus para escrever a tua vida, a tua história. Aleluia, não ceda à intimidação. Nessa noite, Deus quer restaurar teus sonhos. Quantos sonhos você tinha aí se deixaram perder? Hein? Quantos? Quantos estão paralisados aí em sonhos e projetos, dizendo: não vai acontecer, Deus. Porque você está olhando para as circunstâncias, querido. Mas Deus quer restaurar os teus sonhos. Você pode fechar os olhos. Deus quer restaurar os teus sonhos. Deus quer restaurar os teus sonhos. Deus quer restaurar, volte a sonhar. Querido, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E a linguagem do Espírito que habita dentro de você são os sonhos de Deus. Comece então nessa noite a visualizar os sonhos de Deus para a sua vida.